Prezados irmãos, prezadas irmãs, nossa saudação a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meus irmãos, esse assunto, o suicídio, é um assunto extremamente delicado para a gente conversar, para a gente abordar, porque muitos de nós, na nossa família, um vizinho, um amigo, a gente pode ter perdido em função de um ato, né, de um momento que tenha cometido o suicídio. Então, esse número de suicídios que ocorrem são números alarmantes. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela informa que um suicídio a cada 40 segundos é cometido no mundo. E a agência Câmara de Notícias dá conta que no Brasil ocorre uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Cada 45 minutos. No mundo, a 40 segundos, no Brasil, a cada 45 segundos. Mas aí vem um dado muito importante e significativo, que para cada suicídio cometido, existe outras 20 tentativas. Então, é uma situação bastante grave. E os nossos irmãos do plano espiritual, eles vêm alertando que o ano de 2025, 2026, vão ser anos extremamente difíceis e que haverá um grande número de suicídio pelo desespero que as pessoas estão vivendo. E que a doença desses próximos 2 anos vai ser a depressão. Então, quando a pessoa, o irmãozinho, está sofrendo muito, é lógico que esse ato, que é contra a própria vida, ele é muito amenizado em função de todo o sofrimento, de toda a angústia, né? De todo o desequilíbrio que a pessoa é vítima e acaba cometendo o suicídio, né? Então nós vamos fazer um estudo, né? Junto, todos nós, vamos fazer um estudo e vamos dividir em 3 partes. Na primeira parte vamos falar da psiquiatria, né? E aí nós vamos falar de um psiquiatra, o nome dele é Viktor Frankl. Ele faleceu com 92 anos, teve uma vida longa. Ele passou por 4 campos de concentração durante a guerra, a última guerra, a Guerra Mundial. E durante esse período que ele esteve trabalhando nos campos de concentração, ele escreveu uma obra, Em Busca de Sentido. E aí, estudando tudo o que acontecia durante o tempo em que eles ficaram nesses campos de concentração, ele fala do valor da vida. E, posteriormente, entre outros livros, ele escreveu também sobre o sentido da vida. Então, Em Busca de Sentido. E o outro livro que ele escreveu foi sobre o sentido da vida. E nesse estudo, onde ele trabalha sobre esse tema do suicídio, ele coloca alguns indicativos, os motivos que levam a pessoa a cometer suicídio. Então, é uma parte da psiquiatria, é uma parte científica. Nós vamos fazer uma segunda parte, nós vamos falar sobre Memórias de um Suicida, que foi escrito por Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito de Camilo Cândido Botelho. Esse espírito era de um poeta, escritor português, e que também acabou cometendo suicídio e, através da Ivone do Amaral Pereira, escreveu essa obra, Memórias de um Suicida. E, por fim, nós vamos ver, sim, algumas coisas que, durante esses estudos, que a gente pode tirar de dicas, ensinamentos que podem evitar
que as pessoas cometam o suicídio. Então, assim, nesta primeira parte vamos falar da psiquiatria. Então, nós sabemos que a questão do suicídio, à luz do espiritismo, né, que a ciência ainda, sem o espiritismo, sem o esclarecimento do espiritismo, ela ainda é capenga. Falta alguma coisa nesta parte científica. Porque eles, se a gente estudar, eles vão até um determinado ponto, esses cientistas, mas eles nunca levam uma coisa que é a principal, que é a continuidade da vida. Que a nossa vida, nós temos uma vida só, com várias incursões na carne. Então, assim, se nós termos conta deste princípio, aqueles estudos todos científicos, eles mudam de figura, né? Então, a doutrina espírita, ela vem completar os estudos que são feitos através da ciência. E felizes daqueles que podem estudar a doutrina espírita e compreender e saber a razão da nossa existência, né? A gente sabe que com a morte é simplesmente uma passagem, e isso já invalida qualquer pensamento referente ao suicídio, né? Então, assim, não adianta a gente querer pensar que o suicídio a gente vai se livrar dos problemas que a gente tem, porque vai agravar mais ainda, e a gente sabe que ele não vai extinguir a nossa vida com o suicídio, né? É uma continuidade. Então, se a gente já sabe disso, já muda totalmente a nossa visão sobre o suicídio e sobre essa parte científica. Então, esse cientista, esse psiquiatra, chamado Viktor Frankl, ele criou um método de tratamento das pessoas que se chamou logoterapia, né? Então, assim, que é justamente isso, em busca do sentido da vida, por que nós estamos aqui, e dar um sentido para a nossa vida. Então, ele aborda nesse livro que eu comentei para os irmãos, 4 motivos que desencadeiam a pessoa a cometer um suicídio. Volto a frisar, é uma parte científica. Nós, como espíritas, nós vamos ver na segunda parte, quando nós vamos falar do livro Memórias de um Suicida, que a coisa tem uma complementação nisso tudo. Então, ele diz que o primeiro motivo, né, ele atribui a uma causa corporal, uma causa anímica, que a pessoa vem sistematicamente cometendo suicídio por alguma deformidade física, alguma anomalia corporal, anímica. Então, a gente já vamos ver todos esses pontos e depois a gente vai novamente abordar eles sob uma ótica da doutrina espírita. Então, ele diz assim que é por uma indisposição física, primeiro motivo. Então, nós como espíritas, estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que a pessoa que comete um suicídio numa encarnação, na outra ela vem novamente com essa tendência, até que ela consegue superar. Isso não se dá só com o suicídio, se dá com várias outras tendências, né? Pode ser do furto, pode ser da violência, pode ser da mentira, né? Então, todas essas dificuldades que nós temos numa existência, numa próxima existência a gente vai vir com aquela tendência novamente para superar. E uma outra questão que nossos irmãozinhos do plano espiritual nos informam, e a gente lembra bastante da figura do Divaldo Vieira Franco, né, que é um médium sério, correto, como Chico Xavier, eles têm um ensinamento que toda pessoa deficiente... Atenção, isto é uma coisa de estudo. Todas as pessoas que têm uma deficiência mental, elas cometeram um suicídio numa outra existência. E é necessário, então, uma nova existência com algumas dificuldades para que elas possam ser superadas para vencer aquele desafio. Então, assim, a gente lembra de um caso que uma mulher foi falar para o Chico Xavier que o filho dela não tinha os 2 braços e que eles iam ter que amputar as 2 pernas. E aí ela foi se queixar lá, né? Olha, Chico, olha só a situação que eu estou... E aí ele disse, olha, ele foi um suicida numa outra encarnação, por isso ele nasceu sem... Ele pediu para nascer sem os 2 braços para que não cometesse novamente esse ato
né, superasse essa dificuldade. E que se não bastasse isso, então assim que ele, caminhando, ele poderia se atirar de alguma coisa e cometer, então, novamente aconteceu de ele ter que ser amputado as pernas para que ele não cometesse e vencesse aquela dificuldade. Então, todas as dificuldades que nós temos, né, atenção, isso é importante para nós, todas as dificuldades que nós temos, a gente pediu para passar por elas. Nós pedimos essa prova. Então, assim, muitas vezes a gente, em vez de lamentar, a gente devia agradecer, porque essa é justamente essa dificuldade que nós temos, é aquela que faz com que a gente possa evoluir, possa melhorar, possa crescer, possa passar essa existência dando subindo um degrau. Né? E a gente não vai subir 10 degraus por vez, mas subir um degrau só. Então, Chico Xavier, ele dizia assim, ó, permita Deus que eu saia daqui um pouquinho melhor do que quando aqui eu cheguei. Então, assim, uma pessoa que não tinha nenhuma maldade, né, só fazia o bem, só fez o bem, ele pedia que só queria sair um pouquinho melhor. Então, assim, e isso já é por si só uma grande oração, a gente dizer assim, olha, meu Deus, me ajuda eu sair daqui uma pessoa melhor do que quando eu cheguei. Se a gente conseguir dar um passinho a mais, não importa se esse passo é grande, mas um passinho, sair um pouquinho melhor só do que quando a gente vê, já é um progresso, já é um grande progresso. Então, assim, o nosso progresso, ele não é acelerado, assim, a gente veio aqui numa existência, eu vou lá no centro espírita, eu vou lá, eu trabalho, eu ajudo e tal. Então, assim, a gente vê no livro, no filme que passou agora, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, aí o cara diz, não, mas eu sempre trabalhei no centro, só que faltou uma coisa, faltou sentimento. Então, assim, não é só ajudar, não é só fazer o bem, é sentir o bem, fazer o bem por amor. Então, assim, são coisas que a gente precisa analisar. Então, esse primeiro aspecto que esse psiquiatra diz que é um motivo que desencadeia, que começa, seria uma questão, uma indisposição anímica. O segundo ponto que ele refere com relação a motivos, ele fala de que quando alguém quer se vingar de alguém, ela comete o suicídio para deixar para a pessoa o quê? Deixar o quê? Para outra pessoa? Quem falou? A culpa. Então, assim, teve uma história de um traficante que tinha um dinheiro para receber, e ele disse para o cara assim, se tu não me pagar até tal dia, eu vou matar teu irmão. Então, assim, olha, imagina a situação que o cara que estava devendo, sentindo, porque se fosse ele que tivesse morrido, estaria resolvido, não, eu vou matar teu irmão. Sabe por quê? Para o cara carregar a culpa. Então, muitas vezes, isso acontece muito, até nos relacionamentos problemáticos, o homem quer deixar a mulher, ou a mulher quer deixar o homem, e começa aquela história, não, então eu vou me matar, vou me suicidar, sabe por quê? E aí a outra parte então fica com a culpa, e aí acaba muitas vezes ficando junto. E aí fica um relacionamento deteriorado, né? Um relacionamento sem um comprometimento de ajuda mútua para o progresso, para o crescimento. Então, assim, então muitas vezes acontece, é um motivo que desencadeia a pessoa que se sentiu injustiçada, ela acaba cometendo suicídio para deixar para a pessoa que ficou, que abandonou, a culpa. E num terceiro motivo que desencadeia todo esse processo, porque o suicídio não é uma coisa assim, eu vou me suicidar hoje. Não, ele é um processo. Ele vem paulatinamente, ele vem seguindo, e é um cansaço da vida. Mas esse cansaço não é um cansaço físico, ele é um cansaço, é um sentimento, é um desvalor da vida, né? É desvalorizar a vida. Então, tenta uma coisa, tenta outra, não consegue, e aí esse cansaço acaba tomando conta. E aí, então, assim, é uma fadiga existencial, né? Não é um cansaço físico,
Porque o cansaço físico, tu dorme, tu descansa, tu reanima e tu segue adiante. Esse cansaço assim, emocional, esse cansaço de sentimento é muito perigoso. E o quarto grupo, o quarto motivo, nesse quarto grupo de pessoas que desencadeiam essa situação para o suicídio, é que a pessoa acaba fazendo um balanço da sua vida, né? Ela acaba pesando todas as coisas, vai botando lá numa balança todas as coisas ruins, e aí ela vê que essas coisas ruins, sem uma perspectiva de melhora, de crescimento, e ela vê, minha vida não vale nada, aqui não tem mais lugar aqui para mim, não tem mais sentido para mim. Então, assim, primeiro, a gente colocou aqui, é uma causa anímica do corpo. Segundo, é uma questão de vingança, ela toma uma atitude ao suicídio para se vingar de uma pessoa, para deixar a culpa para a pessoa. E é um cansaço, e é também esse balanço, né? Esse suicídio de balanço, que a pessoa acaba tendo essa sensação assim, de desprazer pela vida, né? Porque as pessoas buscam uma sensação de prazer na vida. Então, assim, mas se fosse só prazer, também não teria graça, né? Tem que ter o quê? Um equilíbrio. Então, tem que ter a dificuldade para a gente ter força para superar. E aí, mexe com uma coisa lá dentro de nós, que é o nosso ânimo, a nossa vontade para fazer, para melhorar, para crescer, para superar a dificuldade. E também tem essa questão do prazer, que é a alegria de viver, a alegria de ser útil, né? Então, assim, esse psiquiatra, ele aborda muito a questão, assim, que as pessoas que não têm um sentido para a sua vida acabam, vamos dizer assim, se deixando levar, absorver, né, por essa situação todas que nós, esses 4 pontos que nós abordamos, e acaba levando ao suicídio. Então, o cansaço, aquele é um peso muito grande que a pessoa não consegue carregar. Então, assim, a gente pode notar isso pelo comportamento da pessoa, né? E todas as pessoas gostam de ser valorizadas, mas é muito mais fácil a gente encontrar alguém que desvalorize do que valorize como ser humano. Então, assim, nós somos muito carentes disso, né? De haver, que as pessoas se respeitem, que as pessoas se considerem como seres humanos, que valorizem a vida. Então, assim, ele fala muito, assim, ele conta, assim, nesses livros, que durante eles levantavam de manhã cedo, assim, e eles não podiam, usavam umas botinas sem cadastro, né? E muitas vezes, a maioria deles, se fosse uma botina boa, os guardas iam tirar essas botinas e eles tinham que andar descalço, né? E eles ganhavam um pedaço de pão. E que aí alguns iam comendo durante o dia, né, aos pouquinhos. Então ele ia tendo todo o sofrimento que tinha de cavar, de trabalhar, de fazer as trincheiras, ele acabava pegando um pedacinho de pão e ele ia comendo. Então era uma compensação que ele tinha. E outros comiam imediatamente. Por quê? Porque tinham medo que o colega roubasse. E que as pessoas mais violentas eram o capo, né, que era aqueles... também, desculpa, não é nenhum gênero de raça nenhuma, então nem vamos abordar isso, mas assim, que eram também judeus, né, que eram da mesma raça daqueles que estavam escravizados, presos ali, eles eram os mais violentos, né, os que mais judiavam dos próprios judeus, mais mesmo do que os próprios alemães que tinham o campo de concentração. Então, muitas vezes de onde vem essa maldade, né? Como é que tu poderia condenar uma pessoa que está desesperada de fome, um judeu, porque roubasse um pedaço de pão de um outro irmão que estava ali, né? Estava numa situação assim deplorável, na verdade. Então ele coloca assim que muitas vezes era assim, por que as pessoas, os caras que estavam ali, que não tinha nenhuma perspectiva de sair daquela situação, por que eles não se matavam? Muitos saíam caminhando assim, iam na cerca e o guarda tirava e eles acabavam morrendo. Então, eles nem se importavam assim, né? Porque não tinha nenhuma perspectiva de vida. E ele, dentro do campo de concentração, num lugar
onde não tinha mais nada para que se visualizasse uma coisa positiva, ele conseguiu escrever um livro sobre o propósito da vida, o sentido da vida. Então ele disse que ele e outros que estavam ali no campo de concentração, eles queriam ficar vivos para contar para a humanidade o sofrimento que eles tiveram lá. E hoje ainda existe gente que nega que houve o Holocausto. Então assim, é complicado. Então ele conta depois que ele teve se a vida fosse só prazer, e a pessoa, por exemplo, um condenado à pena de morte, então assim, o que adiantaria ele comer um prato que ele escolhesse uma comida e que se daí algumas horas ele já ia morrer? Que sentido teria isso? Ele conta um outro exemplo de um paciente dele, que foi paciente dele, que tentou suicídio. Ele queria se dar um tiro, mas ele queria sair da cidade. Ele queria sair da cidade, mas ele não conseguiu um bonde para sair. E aí então ele teve que pegar um táxi. E aí ele disse assim, não, mas como é que eu vou gastar esse dinheiro? Como é que eu vou gastar esse dinheiro do táxi? Né? Sabe, se ele ia se suicidar, então, olha só como é que é a situação, que muitas vezes, né, vamos dizer assim, essa nuvem, né, atrapalha esse raciocínio, né? Então assim, cara, como é que eu vou ter que gastar o dinheiro para mim ir de táxi para mim, né, me suicidar? Aí o cara desistiu por causa disso, né? Então assim, são coisas que, então assim, a pessoa, uma coisa que a gente sabe que hoje, quando a gente tem, conforme o tema, vem caravanas de irmãozinhos do plano espiritual, então a gente sabe, hoje veio uma caravana ver o que a gente vai falar sobre suicídio. Né? Porque tudo é aprendizado, e a gente sabe que a gente está aqui 40, 50 pessoas, a gente tem 100, 300 pessoas do plano espiritual que vêm para ouvir. Né? Então a gente tem que ter todo o respeito, o carinho com os nossos irmãos, que por um motivo eles se deixaram levar, né? E não tiveram a oportunidade que muitas vezes nós temos de conhecer o Espiritismo. Né? Porque se a gente sabe das consequências desse ato, é lógico que nem tudo é padrão, né? E cada coisa é analisada conforme a pessoa, conforme a atitude que a pessoa teve, o grau de dificuldade que ela teve, né? Então assim, não é assim, tu fez isso, tu vai ter isso de punição. A punição não é assim, né? Não é rigorosa como nós imaginamos. Mas assim, se tu toma, e outra coisa, isso não é o castigo. Porque se tu toma algum veneno que vai te corroer o esôfago, ele vai te danificar o perispírito. E não tem forma, ele não vai se regenerar sem uma nova encarnação. Então, às vezes, por isso que muitas vezes nasce uma criança já com um problema. Né? Uma recém-nascida acaba desencarnando 2, 3 vezes, 4 vezes. E aí ela vai se recompondo o perispírito dela. Então assim, nós temos um corpo de carne e nós temos um perispírito, que é uma camada que envolve esse corpo de carne. E nós temos outros corpos, mas nem vamos entrar em detalhe, porque senão vamos ficar só com o que é mais simples, que é o nosso perispírito, que é uma camada que envolve o nosso corpo, envolve todas as células do nosso corpo, e nós temos uma memória lá, nós temos a nossa alma, né? Então assim, nós somos esses 3 elementos. E o corpo, ele é preso, a nossa alma fica dentro ali do nosso corpo, do nosso perispírito, e o dia que a gente desencarnar é tirar o corpo, que vai apodrecer, que vai se terminar, e nós vamos continuar com o nosso perispírito. Então assim, se a gente danifica o corpo, danifica também o perispírito. E nós não estamos ainda aqui falando do suicídio involuntário, né? Tem o suicídio voluntário, quando o cara quer o fim, e tem o suicídio involuntário, quando o cara assume o risco de produzir o suicídio, né? E a gente vê muito isso nos acidentes de trânsito. Se nós sair daqui agora e pegar um carro lá na BR, lá e vai andar 200, 300 por hora, o quanto o carro puder, ou a gente está alcoolizado, a gente está correndo um risco, assumindo um risco de cometer um suicídio, né? Então assim, e muitas vezes nem só isso é necessário.
A gente também comete suicídio pelos maus pensamentos, a gente comete pelo uso do álcool, das drogas, né? E até mesmo dos remédios, né? O abuso dos remédios. Então, assim, a comida, né? E tudo isso. Então, assim, nós temos uma vida que ela precisa ser cuidada. Nós temos um corpo que precisa ser cuidado, precisa do tratamento médico. E o nosso equilíbrio, né? Tudo que é doença é quando há um desequilíbrio mental, físico. Então, assim, o nosso pensar, ele tem que ser direcionado com bons pensamentos. Porque senão a gente está vivendo assim, nós passamos uma pandemia, a gente passou 2 enchentes, né? Então, isso vem tudo uma consequência de tudo isso aí, né? Vem uma consequência de tudo isso aí. E a gente vai ter que entender que a vida ela é feita de desafios, de movimentos. E a gente tem que estar... Tudo que a gente conseguir vencer é uma etapa que a gente está crescendo. Então, assim, a melhor maneira que tem para a gente vencer os desafios é dividir eles, é separar eles. É que nem um pão, né? Tu não vai botar um pão inteiro na boca, tu vai cortar ele. Então, assim, quando a gente tem um desafio, um problema, a gente vai cortar. Como é que nós estamos no tempo ali, por favor? Tá, já vi. Então, assim, a gente precisa cortar dividir o problema, e fica mais fácil a gente superar. Se a gente vê o problema maior do que a capacidade que a gente tem de solucionar, a gente acaba se afundando, né? E justamente essas dificuldades e as consequências, assim, agora nós vamos entrar numa parte aqui, na segunda parte, que é do Espiritismo. Então, assim, nós tivemos, através da Ivone do Amaral Pereira, com o espírito de Cândido Botelho, esse livro aqui foi considerado um dos 10 melhores livros do século XX, numa pesquisa que foi feita em 1999, então já faz bastante tempo. Esse livro foi traduzido para vários idiomas, e aí se descobriu que o país onde havia maior número de suicídio era na Hungria. E é o idioma mais difícil de se traduzir e de falar, né? Então, quando eles editaram esse livro na Hungria, a federação resolveu lançar esse livro também na Hungria, eles traduziram para o Esperanto, e do Esperanto eles traduziram para o húngaro. Então ele foi editado também na Hungria. Então aqueles países nórdicos, países mais frios, mais gelados, onde está muito nublado, assim, o cinza, né, ele é uma vibração pesada. E esses países aí têm altos índices de suicídio, né? O Japão, China também. Então, quando não consegue realizar aquilo que pretende, acaba-se com a vida, né? Então, tem um filósofo, poeta, Friedrich Hebel, ele diz assim: a vida não é algo, é a oportunidade para algo. A vida não é algo, é a oportunidade para algo. Então, se a gente está aqui para realizar alguma coisa, para aproveitar essa oportunidade, para fazer alguma coisa, para crescer. Então, esse livro aqui, Memórias de um Suicida, a autora desse livro, a Ivone do Amaral Pereira, ela também havia cometido em outras encarnações o suicídio. E o espírito que ditou para ela também, a princípio, esse livro demorou 20 anos para ser publicado. Então, quando ela psicografou essa obra, ela escreveu naquele papel de pão, né? Antigamente tinha um pão feito em padaria, ele vinha um papel ao redor assim, e aí ela passava a ferro e escreveu tudo naquele tipo de papel. Aí quando ela levou lá na federação para publicar, não aceitaram. Aí ela reviu, e aí conseguiu lá emprestado uma máquina de escrever, foi tudo datilografado, esse livro, foram de novo na federação, também não aceitaram. E aí ela estava botando no fogo, queimando todas as folhas, e aí ela sentiu que uma mão segurava ela. E aí apareceu um espírito, Leon Denis. Então, a espiritualidade não faz nada sem um planejamento.
Leon Denis, ele veio para cumprir a missão que se Allan Kardec não conseguisse cumprir a missão dele da codificação da doutrina espírita, já tinha um espírito preparado, que era o Leon Denis, outro francês, para concluir, fazer essa obra. Mas, como Allan Kardec era um espírito de escola, primeiro ele fez os alicerces da doutrina espírita, que são as obras básicas da doutrina. E depois, reencarnando como Chico Xavier, ele construiu toda a casa, né? Então, isso deve estar em algum livro, no item 35, se eu não estou enganado, livro dos médiuns, onde fala que ele fala para os espíritos que ele está muito cansado, que ele não consegue mais dar a volta. Ele trabalhou durante 12 anos ininterruptamente. Então, ele recebia um tamanho dessa sala, assim, tinha tudo folhas de papel. Recebia de todas as partes do mundo informações. Então, a doutrina espírita não foi uma coisinha que saiu da cabeça dele e escreveu que todo mundo aceitou. Isso foi testado por vários espíritos em vários países. Então, ele olhava tudo. Então, assim, por exemplo, a pergunta número 1, que é Deus? Isso ele teve centenas e centenas de respostas. E a resposta que foi colocada lá na pergunta número 1, então, pelos espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A síntese de tudo. Então, a Ivone do Amaral, ela retrata o sofrimento que o espírito que acaba se deixando levar pelas dificuldades da vida, acaba sendo vítima, né, de si mesmo, né, cometendo suicídio. Então, assim, nós como espíritos, a gente sabe, não adianta tu pôr fim ao teu corpo, teu espírito vai continuar. Só que aí tu vai agravar mais a situação, né? Então, assim, o melhor é nós superarmos essas dificuldades e a gente saber, assim, que sempre o amanhã vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Tá? E qual o melhor momento da nossa vida, da nossa existência, é hoje. Nós estamos exatamente onde nós devíamos estar e essa é a melhor oportunidade que a gente já teve. Ah, mas está ruim. Sim. Mas logo ali adiante pode estar bem melhor. Então, assim, a gente tem olha só, a gente tem muita coisa para conquistar. A gente tem muitos planetas para visitar. A gente não vai pensar que aqui a Terra é o único lugar que tem vida, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para crescer, para evoluir. Nós estamos começando, são os primeiros passos. Desculpa, não é questão de ofender ninguém, nós somos ainda crianças, né, na nossa vida. Então, assim, a gente precisa ver que muitas vezes, assim, quando surgiu a pandemia, todo mundo se desesperou, ninguém sabia, nós vamos morrer tudo, a gente não sabia o que ia fazer. Nós superamos. Foi criada uma vacina, a gente passa a Covid, morre, mas está dominado. Quando deu as enchentes, a gente achava que nós ia todo mundo ficar submerso. A gente tem ainda muitas coisas para vencer. Mas o que isso nos ensinou? Ensinou para nós, e isso onde é que foi escolhido para acontecer justamente isso? É no povo gaúcho, né, aqui, onde tem aquela força do italiano que veio da Itália, né, olha, aquele senhor da vinícola Salton, que foi um dos precursores, ele veio da Itália com a mulher, um filho de 3 anos, uma filhinha recém-nascida e mais a mulher 4, e ele, tu vai lá no lote 17. Quando ele chegou em Porto Alegre, que ele saiu do navio, a mulher dele e a filhinha tinham falecido. Ele estava sozinho em Porto Alegre, num outro país, que ele não sabia nem a língua, sem nada, sem coisa nenhuma, e com um filho de 3 anos para criar. Então, assim, só vai vencer quem tem muita coragem, né? E nós sabemos que nós temos os nossos guias, nossos mentores que estão dispostos a nos ajudar. Então, assim, a gente tem que ter coragem, botar um sentido para a nossa vida. Então, justamente essa é uma das soluções para evitar o suicídio. A gente tem
Dá um sentido para... Qual é o sentido da minha vida? Ah, eu quero ser mãe, eu fui mãe, eu não fui mãe, mas eu criei, eu quero trabalhar no centro espírita. E não importa, muitas vezes as pessoas querem ir lá no centro espírita, assim, eu vou dizer assim, que fazem 40 anos que eu frequento o centro espírita. Eu nunca pensei, quando comecei a trabalhar no centro espírita, que o serviço mais importante é quem passa a vassoura, quem arruma as cadeiras, né? Então, assim, a gente não se dá conta, mas qualquer serviço é importante. E a gente ouvia os médiuns dizer, orientava, assim, dizer, não importa o serviço que tu vai fazer, se tu vai lá, tu limpar um banheiro, né, tu está colaborando com aquelas pessoas que estão lá, né? Então, assim, não importa, mas é importante a gente fazer alguma coisa, dar um sentido, uma razão para a nossa vida. Então, assim, se a gente tem uma razão, um objetivo, nada, mas nada te tira do caminho. Não é qualquer dificuldade que tem, tu vai penar, tu vai sofrer, mas tu vai passar por elas. Vai passar por elas. Então, assim, se a gente analisar na nossa balança, a gente tem muito mais coisas boas do que ruim para reclamar. Mas a gente sempre tem uma velha mania de reclamar das coisas que a gente não tem, né? Então, assim, por exemplo, a gente teve um evento aqui, um cara que ganhou 54 milhões na loteria. Então, assim, se as pessoas descobrirem quem é a pessoa, o cara acabou com a vida dele. Porque ele não tem mais nenhuma segurança, não tem nem mais não tem um minuto de sossego. Aí a gente pensa assim, mas isso aqui é bom para mim? Né? Todo mundo quer, né? Mas todo mundo quer manter a vida que a gente tem. Né? Então o que a gente tem? Tem aquilo, vai melhorando, vai dando um sentido, vai se instruindo. Então, assim, a questão do suicídio, ela tem que ser combatida com dar um sentido para a tua vida. O que tu quer da tua vida? É tu saber que daqui tu vai ter que chegar lá. Né? Então, assim, a nossa passagem aqui é muito curta, é rapidíssima. É rapidíssima, gente. Então, agora a gente pensa assim, eu quero casar com aquela mulher porque eu adoro ela, não sei o que, tem que ser ela, porque senão não vai ser ninguém, não vai ser ninguém. Cara, quantas vidas, gente, quantas existências a gente já teve aqui, né? Então, assim, muitas vezes, tu quer aquela mulher, mas tu vai levar, esse aqui é o peso que tu vai carregar. Aí não é bom pra gente. E vice-versa é verdadeira também, né? Vice-versa é verdadeira. Então, assim, muitas vezes as coisas a gente acaba forçando as coisas demais e acaba criando problema para nós. Então, assim, as soluções são essas, né? É ter um propósito de vida, dar um sentido para a vida, né? Valorizar aquilo que a gente fez, as conquistas que a gente teve, as realizações, o aprender a ler, o aprender a falar, a conversar, de ser amigo das pessoas, né? Olha, o meu avô era tropeiro, ele vinha a Bagé pegar o gado e levava a cavalo para Santana do Livramento. Então, assim, pouco teve com a família, né? E ele ensinou uma coisa para o meu pai. Ele disse assim para o meu pai, olha, nunca pega nada que não te pertence e não deseja um mal para ninguém, porque o teu vem a caminho. Essa foi a lição que ele deu. E se tu olhar essa lição aqui, ela diz muita coisa. Ela diz muita coisa para nós. Então, assim, se a gente ensinar um filho dentro desses princípios, tu já está fazendo um homem de bem. Então, assim, então é importante a gente aproveitar essa oportunidade e, através dos desafios, das dificuldades que nós temos, a gente crescer. Então, assim, só que, assim, muitas pessoas se apavoram, né, quando acontece, assim, um suicídio. Agora o cara vai sofrer, Só que, assim, todas as coisas é muito levado em conta o estado emocional que a pessoa está. Muitas vezes o cara está tão desesperado, existem relatos assim, inclusive nesse livro, Memórias de um Suicida, que quem cuida desses suicidas no plano espiritual é Nossa Senhora. Então, assim, algumas vezes é relatado nesse livro assim, a intervenção direta de Nossa Senhora. Olha só,
Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Por quê? Porque quem concede, quem é o governador? O governador é aquele que concede as coisas. No caso, o governador do planeta Terra é Jesus. Então, assim, por isso que a Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Então, tudo que a gente pedir para Nossa Senhora, se for de coração, se for sincero, se for bom para nós, muitas vezes a gente pede uma coisa que não é bom para nós. E nenhum pai vai dar uma coisa que não é bom, né? Tu não vai dar um carro para um filho de 7, 8 anos, não é verdade? Então, assim, muitas vezes não é bom para nós. Então, assim, se a gente quer uma graça, é através de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Então, meus irmãos, esse estudo nosso de hoje, se alguém tiver alguma pergunta que não ficou bem entendido, por favor, aqui nós somos eternos estudantes, se a gente puder responder, se alguém tem alguma dúvida, uma coisa. Tá bem. Vamos fazer o encerramento? Então tá, vamos fazer o encerramento. Eu vou pedir para os irmãozinhos colocar as mãozinhas para cima, não cruzar os braços, não cruzar as pernas. Não tem nenhum objetivo outro senão fazer com que a energia circule, né? Circule em todas as células do nosso corpo. Então nós vamos levantar assim o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pelos estudos, por nós termos o alimento na nossa mesa, ter um lugar para morar, ter a vestimenta, ter condições de crescer, de se aprimorar, da assistência do plano espiritual. Então, nossa gratidão a Deus, nosso Criador, nosso guia espiritual, o guia espiritual dessa casa, a saudação a todos os trabalhadores e a Jesus, nosso Mestre. Vamos pedir que Jesus e os mensageiros do plano espiritual, nesse momento, possam depositar sobre nós todos os bons fluidos que nós necessitamos. Que esses bons fluidos sejam extensivos aos nossos familiares, que o anjo bendito do Senhor, os bons espíritos, não importa a palavra que se dê, possa visitar os lares dos irmãos que estão aqui presentes, enchendo de bons fluidos, que ao chegarmos, todos nos recebam com alegria, na mais perfeita paz e ordem. Nós pedimos também que esses bons fluidos cheguem aos nossos governantes, cheguem aos hospitais, os asilos, os orfanatos, aos presídios, nossos irmãos que estão pagando uma pena por algum ato que cometeram. Pedimos também para os nossos irmãos que vieram do plano espiritual acompanhar os trabalhos de hoje, que Jesus, na sua infinita misericórdia, e dê novamente a oportunidade desses irmãozinhos reencarnarem aqui na Terra e que eles tenham força, ânimo, coragem, que venham com um sentido, com um propósito de vida, possam superar a dificuldade do suicídio. Que isso seja exterminado da face da Terra e que aqui as pessoas tenham a compreensão, sempre que a doutrina espírita chegar a cada casa, vai chegar uma esperança, vai chegar um bom ânimo, vai ser evitado uma tragédia desta forma. Que Deus ilumine a todos, paz e luz, que assim seja.